reunião do Parlamento Jovem de Extrema. Hoje a gente vai receber aqui um convidado muito especial, que é lá do Senai, o Arnaldo. Ele vai falar um pouquinho com vocês sobre a experiência dele na qualificação profissional, na escolaridade, tá bom? Então, ouve com carinho. É muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir outras pessoas que se dedicam a esse tema. Ele trabalha no Senai, então ele sabe muito bem sobre a importância da qualificação profissional. Tá? Então, ouve a experiência dele, o que ele tem para falar para vocês, tá bom? Eu espero que seja útil para vocês nessa parte da nossa formação de propostas. É muito bacana você ter a experiência de alguém na área para entender como que é essa evolução no mercado de trabalho, como foi para ele, né, todo esse processo. Então, eu espero que vocês curtam bastante. Ele vai se apresentar para vocês, conversar um pouquinho. Tá bom? Se tiver dúvida, alguma coisa, vocês levantam a mão, eu levo o microfone. Arnaldo, você prefere as dúvidas no meio, uma conversa, pode ser? Então, se precisar, só levantar a mão, leva o microfone, vocês fazem um comentário ou a pergunta, tá bom? Seja bem-vindo, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. E fique à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Legal, pessoal animado, hein? Bom, pessoal, como a Mariana disse, né? Recebi aí o convite para vir aqui estar batendo um papo com vocês hoje. Eu sou o supervisor técnico lá do Senai. O que um supervisor técnico faz? Mais ou menos um vice-diretor da escola, certo? Mas hoje eu não vim falar de Senai para vocês, eu não vim ter esse foco, tá? A ideia aqui hoje é falar um pouquinho para vocês a respeito de qualificação profissional e a respeito do que isso pode mudar e vai mudar na vida de vocês. Só de vocês estarem aqui hoje, vocês já se tornam jovens diferentes. Jovens que têm um ponto de vista diferente dos demais. E eu acho isso muito promissor e muito necessário. Antes de começar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que depois, no desenrolar do nosso assunto, aí, vocês vão entender o porquê disso. Acredito que aqui todo mundo tem acima de 15 anos. Alguém aqui tem 15 anos? Levante a mão, por favor. Legal, uma turma boa, tem 15 anos. Alguém aqui tem 18 anos? Ok, e o restante está no meio. Ótimo. Por que disso daí, pessoal? Eu diria que, quando eu falo de capacitação profissional, a minha vida ela teve 2 pontos que aconteceram exatamente nessas 2 idades aí que eu comentei. 15 e 18 anos. Mas por que isso daí? Eu não sou daqui de Extrema, né? Acho que como a maioria das pessoas, né? Aqui em Extrema é uma cidade que o pessoal vem muito de fora. Eu sou de uma outra cidade, uma cidade bem pequena, que está lá próxima a Itajubá. Itajubá é uma cidade também lá que faz fronteira com o estado de São Paulo, mas ela está lá do outro lado, lá próximo, depois de Pouso Alegre ali também. Bom, quando eu estava mais ou menos na idade de vocês, né, estava aí no primeiro ano do ensino colegial, né, indo para o primeiro ano, eu estava lá, 8º ano, né, antes ainda era o 8º ano, né, hoje é o 9º, né, teve essa mudancinha aí, indo para o primeiro ano. Deu aquele estalo, né? Assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou executar? O que eu vou estudar? Vou fazer alguma coisa? Não vou fazer alguma coisa? E aí, pessoal, eu acho que é um ponto da educação que todo mundo pensa da mesma forma, né? Você está ali na escola, está estudando no ensino fundamental ainda, você ainda está com aquela visão ainda, pô, escola é um saco. Tá? Pessoal, no meio vai ser umas palavrinhas mais tranquilo, viu? Pô, a escola é chato, pô, a escola é cansativo, pô, o professor está pegando no meu pé. E sim, eu também tinha essa visão aí, eu também achava isso, e eu achava que estudar era cansativo demais, era desgastante, e eu queria fazer alguma coisa. Tudo bem. Na época, né, eu fui criado numa família que morava na zona rural, né, num sítio, e ali o que eu fazia era basicamente ajudar meu pai. Uma família com poucas possibilidades, muito poucas possibilidades mesmo, né? Num sítio bem pequeno ali, onde eu passei a minha vida toda praticamente, né? Minha infância toda ali.
E eu lembro, né, quando eu era lá bem pequeno, um dia conversando com a minha mãe, ela chegou uma visita lá, né, e uma pessoa que eu vinha admirar muito, né, conversando com essa pessoa, ele contando um pouco da vida profissional dele, né, ele falou assim, não, eu me formei em engenharia, eu estou indo para os Estados Unidos agora, estou indo para lá trabalhar, vou ficar 10 anos para lá trabalhando. Eu falei, nossa, que bacana, né? O cara, isso eu com os meus 8 anos de idade. Aí eu falei para minha mãe assim, falei assim, mãe, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara. Vou me formar em engenharia, Na época, esse cara ele estava concluindo o Inatel. Alguém que já ouviu falar da escola Inatel? Inatel é uma das escolas mais famosas de engenharia do Brasil. É uma escola particular, né? E ela recebe o nome de Instituto Nacional de Telecomunicações, por isso o Inatel. Para vocês terem uma ideia da importância dessa escola, né? É nela que foi desenvolvido a internet 5G. Então imaginem o poder dessa escola, né? E uma pessoa formada nela na época. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe falando para mim, Arnaldo, você sabe que a gente não pode te colocar para estudar lá. Você sabe que a gente não tem condições financeiras de você estudar lá. Pô, para uma criança de 8 anos, né, você já tomar um banho de água fria, assim, você fala assim, vou continuar trabalhando na roça aqui junto com meu pai, tirando leite aqui pro resto da vida. Né? E assim, a vida seguiu, né? A vida seguiu, a gente traça algumas coisas que acabam não acontecendo, e quando eu estava lá novamente, né, no meu 8º, 9º ano do ensino médio, resolvi fazer alguma coisa. Fui buscar, né, queria fazer o técnico em mecatrônica, né? Na época era bacana, todo mundo falava disso, né? Mecatrônica estava em alta, era uma área muito nova, uma área que dava para desenvolver muito. Fui procurar. Na época, né, era como se hoje a mensalidade do técnico em mecatrônica custasse um salário mínimo. Então fui lá também, impossível, não consegui. Vamos para outra alternativa, né? Na cidade onde eu morava, né, onde eu estudava durante o dia, tinha uma escola técnica lá. Essa escola técnica tinha alguns cursos da área de informática, da área de eletrônica, da área de administração. E aí eu resolvi, né, por intermédio de um amigo meu que estudava lá na época, eu resolvi ir lá me matricular naquela escola. Garanto para vocês, pessoal, não era o que eu queria. Mas estava ali, né, era a única opção que eu tinha, a única oportunidade que eu tinha de poder fazer algo. Fui lá, me matriculei, e com isso eu comecei a estudar nessa escola, né? Estudava de manhã, fazia ensino médio, e na parte da tarde, 2 vezes por semana, eu fazia o ensino técnico. É o que eles chamavam de ensino concomitante, né? Tinha essa possibilidade lá na época. Comecei a estudar, só que era muito difícil para mim ficar à tarde, porque eu saía de manhã, umas 5h30 da manhã mais ou menos, saía do sítio dos meus pais, ia para a cidade, estudava a parte da manhã, almoçava, ia para a escola e voltava de van à tarde. Às vezes eu tinha que sair mais cedo da escola e acabava perdendo aula. No meio do curso eu descobri que o curso que eu estava fazendo no técnico, na verdade, não existia. Era como se a escola tivesse iniciado um curso sem ter autorização. Segundo banho de água fria, né? Então assim, poxa, pessoal, eu já não queria fazer um negócio aqui, queria fazer outra coisa. Matriculei, isso não existe. Chegaram em mim e falaram assim, Arnaldo, tem uma única opção aqui na escola, técnico em eletrônica. Vai fazer isso daí ou vai fazer nada. E só tem à noite agora. Aí ficou bacana, né? Pô, eu estudava de manhã no ensino médio, como que eu ia estudar à noite? Morando a 18 quilômetros da escola. Como que eu ia fazer isso? Em vez de eu ir uma vez, eu ia ter que passar aí 2 vezes por dia. Mas beleza, né? Até aí, tudo legal, né? Fui lá, comecei a estudar. Todo dia de manhã, ia para a escola, 2 vezes por semana à noite, ia para o curso técnico. E durante o dia, esse pedacinho da tarde, continuava ajudando meu pai no sítio ali. Isso aí se tornou uma rotina muito cansativa, né? Muito desgastante. Às vezes a gente fala assim, nossa, trabalhar e estudar, né? Ou estudar em 2 escolas, é muito cansativo. Pessoal, toda vez que eu escuto alguém falando isso, eu falo assim, olha, eu garanto, é muito cansativo, muito mesmo. De você sentar na frente do professor e dormir porque você não aguentava de cansaço. Mas até aí, tudo bem. Bom,
tava aí com os meus 16, 17 anos, né? E aí, pessoal, tá na hora de começar a namorar, né? Todo mundo adora namorar. Quem não? Então, comecei a namorar. Aí você chega naquele negócio, né? Agora é estudar, trabalhar, namorar. E aí a gente acha que vai dar conta de tudo e começa a não dar conta de mais nada. Bom, chegando agora por próximo dos meus 18 anos, né? Todo mundo ansioso pra caramba, né? Eu já estava ali indo para o meu último ano do curso técnico. Falei assim, agora vai ser legal. Ótimo. Pai. Fui pai com 18 anos. Exatamente essa palavra. Fudeu. Foi o que eu escutei de todo mundo. Olha, sua vida acabou, você não vai conseguir fazer mais nada, você não vai estudar mais, você vai ter o mesmo futuro do seu pai. Eu falei, pô, mas meu pai não é um cara ruim, meu pai é um cara bacana, né? E foi nesse momento, pessoal, que eu vi o maior poder da família, viu? E assim, eu sou muito grato a isso. Fui pai, na época levei a minha namorada para morar comigo, nós dois continuamos a estudar, eu trabalhando ainda, e aí sim, menino, 14. Fez 14 semana passada. Vai vir. Ele está no 9º ano ainda. Mas ele vem, o ano que vem ele vem. Na próxima ele vem. E aí, né, comecei a trabalhar, estudar em 2 escolas, né? A minha esposa também, hoje minha esposa, né, também estudando. Conseguimos, com muito sacrifício, sim, concluir o ensino técnico. Terminei o ensino técnico, eu já tinha arrumado um empreguinho lá na época, trabalhei na área administrativa, trabalhei na prefeitura da cidade onde eu morava, trabalhei numa área excelente, que é a área de licitações, adorava. Todo o rolo da cidade eu sabia. Mas eu acho que ainda não era o que eu estava querendo, eu acho que ainda não estava no meu... E aí, né, concluí o curso técnico, fiz um estágio na época, e eu acho que foi aonde realmente eu tive ali o meu... Arnaldo, vai para esse caminho. Uma pessoa que hoje, infelizmente, né, ela já faleceu, ele me convidou para ser professor na escola onde eu me formei. Ele falou assim, Arnaldo, enfrentar o que você enfrentou, chegar aqui agora, formar bem, ter o conhecimento que você tem, começa a dar aula aqui para a gente. Pessoal, 19 anos... Tinha 19 anos, eu lembro da data como se fosse hoje, 27 de julho de 2010. Fui convidado para começar a dar aula. A partir desse momento, mudou praticamente toda a minha vida, mudou praticamente toda a minha história. Fiquei 2 anos dando aula nessa escola, e aí lembra aquele sonho da criança? Eu passei para a Universidade Federal de Itajubá, uma das melhores universidades do país, uma das mais bem reconhecidas no ramo de engenharia. Fiz o Enem, passei, entrei lá. Cheguei em casa, né, contei para minha mãe e falei assim, entrei, passei, e agora? Estudar novamente, né? E aí, né, pessoal, a gente vê, às vezes a gente fala assim, mas estudar e trabalhar é difícil. Estudo numa faculdade federal integral e trabalha. É legal pra caramba, viu, pessoal? Dormir passa a ser luxo. Mas, na época, né, eu casado, filho, comecei a estudar. Pessoal, mais uma vez, capacitação profissional, né? Fui lá, estudei. Não formei no tempo que eu tinha que formar. Não formei em 5 anos, garanto para vocês. Eu levei 7 anos e meio para concluir a faculdade. E assim, 7 anos e meio. Os outros que só estudavam levaram 6, então ainda estou no lucro. Né? Fui lá, me formei. Durante esse processo, durante o tempo que eu estava fazendo faculdade, eu prestei processo seletivo para o Senai e entrei como professor no Senai. Na época, lá em Itajubá também. E comecei a trabalhar muito mais com capacitação profissional, né? Começar a desenvolver pessoas, começar a trabalhar aí com uma infinidade de alunos.
ir para diversas áreas. E quando eu concluí a faculdade, né, eu passei a ser referência no local que eu trabalhava, devido ao conhecimento, devido à própria carreira profissional, né, tive a oportunidade de viajar com diversos alunos meus, participar de competições a nível estadual e nacional, né, representando a escola onde eu trabalhava, tudo graças ao meu empenho, né, tudo graças à capacitação profissional. Concluí a faculdade, passou um tempo, né, fiquei um ano aí meio sabático, falei assim, gente, eu não aguento mais estudar. E eu tenho certeza que todo mundo chega um momento e fala assim, nossa, eu estou muito cansado, não aguento estudar. Porém, aí eu vi que, assim, gente, não dá para ficar assim. Comecei um mestrado. Estou fazendo mestrado hoje. Também faço mestrado em engenharia eletrônica. Quase concluindo. Também faço na mesma universidade, lá na Unifei, em Itajubá. Bem longe. Não, eu já estou só escrevendo agora. Agora já estou só na parte escrita. 3 horinhas, 170 quilômetros. Bem longinho. E continuando, né, pessoal, estudando, aí eu prestei, né, um processo seletivo e vim ser supervisor aqui no Senai de Extrema. Pessoal, para vocês terem uma ideia, só trabalhando com educação, né, só trabalhando com jovens aí na idade de vocês, eu trabalhei em sala de aula, dando aula. Eu trabalhei 11 anos em frente de uma sala de aula. Já estou há mais de um ano como supervisor de uma escola também. E isso daí, pessoal, só tem me mostrado cada vez mais a importância da capacitação profissional. A gente recebe jovens numa variedade muito grande de realidades. A gente tem desde jovens que vão para a escola, né, com uma necessidade até mesmo financeira, porque eles precisam daquilo para levar alimento para dentro de casa. E temos pessoas que vão para estudar porque realmente querem aprender alguma coisa, e tem gente que vai simplesmente por ir, né? Mas a gente vê que a capacidade das pessoas se desenvolverem, a capacidade da pessoa ir ali e fazer um pouco diferente. Então, quando eu defendo a educação, quando eu defendo a capacitação profissional, eu estou defendendo devido ao que aconteceu comigo mesmo. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vem e fala assim, eu defendo a educação porque eu trabalho numa escola. Não. Eu defendo a educação porque foi somente a educação que fez uma pessoa que ia sim, tinha tudo para dar errado, não tinha capacidade alguma de se tornar alguém na vida, chegar onde chegou. E assim, pessoal, eu falo por mim mesmo, eu me sinto realizado profissionalmente hoje. Se fosse para ser Arnaldo, se você se aposentar hoje, você se aposenta feliz? Pra caramba. Mas me aposento feliz demais. Porque eu estou longe pra caramba, muito, mas eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço, sabe? E eu sempre bato nessa tecla, direto, né, quando eu tenho oportunidade de conversar com os jovens, eu falo para eles, pessoal, estudem, se capacitem. Nós estamos hoje numa cidade que tem uma realidade fora da curva do Brasil todo. Tem muita oportunidade aqui. Porém, pessoal, eu diria para vocês que é raro eu não me reunir com no mínimo 2 empresas ao longo da semana. E todos falam a mesma coisa para mim. Arnaldo, eu não tenho mão de obra. Arnaldo, eu não tenho gente para trabalhar. Só que aí, né, você fala assim, nossa, mas tem tanta gente desempregado, né? Por que não tem gente trabalhando? Porque não está preparado. Porque não está capacitado profissionalmente, porque não está estudando. Porque aí quando a gente fala assim, uma coisa é eu ir ali, né, ser um operador de máquina, um operador de produção, não estou menosprezando o cargo, eu estou falando onde você pode chegar, e ganhar 1.700, 1.800, 2.000 reais por mês. Outra coisa é você ser, por exemplo, um técnico de manutenção, e ganhar 3.500, 4, 5 mil, você ser um engenheiro, ganhar 5, 6, 7, 10, 15. Você ser um diretor de empresa e ganhar 20, 25, 30 mil reais por mês. Então, assim, e o que vai diferenciar isso? Como que você vai chegar lá?
eu acho que assim, pessoal, não adianta você falar assim, vou esperar sorte. Sorte não existe, tá? Sorte é você jogar na Mega Sena e ganhar, isso é sorte. O restante é simplesmente você correr atrás dos seus sonhos, correr atrás da sua necessidade e ter uma meta de vida. Se vocês não traçarem uma meta de vida e falar assim, olha, eu quero chegar nesse lugar, eu quero ser desse jeito. E assim, algo que serviu para mim. Lembra quando eu comentei para vocês da pessoa que foi na casa dos meus pais, eu falei assim, eu quero ser esse cara? Hoje eu tenho a mesma posição desse cara. Esse cara também é um supervisor na empresa que ele trabalha. Então assim, olhem para uma pessoa que vocês admiram muito, mas admiram muito, e fala o seguinte, eu vou estar no lugar dessa pessoa daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Vocês são muito jovens. E assim, quando eu falo que são muito jovens, né, porque hoje eu me considero jovem ainda, sou bem jovem, eu tenho 32 anos. Então assim, minha carreira profissional ainda é bem curta. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos, ou seja, eu tenho 14 anos de trabalho. 14 anos de trabalho e eu me sinto muito bem onde eu estou. Então assim, pensem em vocês também, onde eu quero estar daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Nada é rápido, pessoal. Ninguém vai ter aquela ascensão foguete e hoje eu estou concluindo o ensino médio, amanhã eu vou ser o chefe da Panasonic, por exemplo. Vamos pegar uma empresa grande, famosa, que todo mundo conhece. Não vai. McDonald's, o diretor da Multilaser. Não vai, pessoal. Né? Você tem que se desenvolver, você tem que estudar, você tem que buscar alguma coisa. E assim, agarrem a todas as oportunidades que vocês tiverem. Hoje a gente tem oportunidades aí, batendo na porta de forma gratuita para vocês. Né? A gente tem o próprio Senai aí mesmo, que tem uma infinidade de cursos gratuitos. Tem curso pago? Tem curso pago também. Mas tem muito curso gratuito, que está ali para vocês. Vai, estuda, aproveita. Não percam essas oportunidades. São essas oportunidades que vão fazer vocês saírem na frente dos outros. Que vão fazer vocês serem um pouco diferente dos outros. E assim, ninguém precisa ser gênio, ninguém precisa ser ponto fora da curva, ninguém precisa morrer de estudar, ninguém precisa ralar demais. Basta você se dedicar um pouquinho a mais do que o outro. Então assim, comecem a olhar os colegas de vocês, comecem a se comparar com eles. E começa a falar assim, o que eu vou fazer para ser um pouquinho melhor que essa pessoa? Pensem nisso. Se você for igual a ele, vocês vão ter as mesmas oportunidades. Agora, se você for um pouquinho melhor que o seu colega, as oportunidades para você vão ser diferentes das dele. E é isso que acontece, pessoal. Hoje, né, a gente vê aí, quantos colegas eu tive, né, ao longo da minha vida estudantil todas aí? Infinidade. Mas sempre buscando ser um pouquinho melhor do que o outro. E assim, não vou falar para vocês, pessoal, que eu era gênio, que eu era excelente, que eu era isso, que eu era aquilo. Não, eu era bagunceiro pra caramba, eu conversava demais, eu namorava demais, vi de exemplo, né? Já viram o que deu. Eu saía, eu ia para festa, eu ia para baile, eu ia para farra, passava a noite fora, e assim, e dava tempo. Pessoal, mas é verdade. Mas assim, pessoal, eu acho interessante, né, quando o pessoal pergunta, mas e o tempo, né? E o tempo para fazer tudo isso? Pessoal, hoje, né, eu falo assim, eu estudo, ainda continuo estudando, eu trabalho, eu tenho 2 filhos, né? Hoje um outro filhinho aí de 4 anos, então eu tenho um de 14 e um de 4 anos. Tenho a minha mesma esposa, né? O pessoal sempre pergunta, né? Você tem 2 filhos, com uma diferença tão grande, com a mesma pessoa? Sim, com a mesma pessoa, e pretendo continuar, por muito tempo ainda. Mas enfim, você tem tempo para tudo isso?
Você consegue sair, consegue se divertir, consegue dar atenção para a esposa, atenção para filho? Não dá para fazer, claro, tudo perfeito. Mas a gente consegue, né? Dedica um tempinho para isso, dedica um tempinho para aquilo, dedica um tempinho para a própria família, para os pais também, né? Para os responsáveis aí, porque eles também têm essa carência, né? Mas também, pessoal, invistam o tempo em vocês, tá? Tirem tempo para vocês. Hoje, vocês todos aqui, no mínimo 4 horas por dia estão dentro da escola. No mínimo. Quem estuda em 2 escolas está 8 horas por dia. Pessoal, quem está 8 horas por dia, excelente, parabéns, já está batendo recorde. Quem está 4 horas por dia só, senta um pouquinho ali, se dedica um pouquinho, faz um curso de idiomas, aprenda uma coisa nova, comece a buscar alguma coisa que vocês gostem. Nem que seja que o que vocês gostem é rede social. Pô, hoje a rede social está dando um futuro incrível. Hoje a gente tem uma infinidade de pessoas ganhando a vida nas redes sociais. E por que não vocês serem assim também? Meu filho, 14 anos, novamente, chegou em mim esses dias atrás. Pai, quero começar um negócio digital. Eu falei assim, pô, legal. Você já estudou a respeito disso? Você já estudou a respeito do produto que você quer desenvolver? Você já tem engajamento? Então, assim, pessoal, independente do que vocês forem fazer, pô, eu quero ir para a rede social, eu quero ter engajamento, eu quero ter 10, 20, 30 mil seguidores. O que eu tenho que fazer? Estudar, pessoal. Estuda, nem que seja para estudar o que as pessoas gostam. Do que eu vou falar? Né? Eu vou falar sobre jogos, eu vou falar sobre esportes, eu vou falar sobre culinária, vou falar sobre maquiagem. Todo mundo que fala disso, ele fala porque ele está estudando, porque ele está se capacitando. Então, pessoal, qualificação profissional, ela parte de tudo isso. Estudar não é só aquele estudo que você faz, que é o estudo, vamos dizer, estar numa escola. Qualificação profissional não é só isso, não é só estar numa escola. Qualificação profissional é aprender a fazer algo, aprender a se desenvolver, a desenvolver algo, aprender, né, a fazer algo que os outros estão dispostos a pagar para isso. Por exemplo, no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é comum demais. Pessoas que recebem para passear com cachorro. Por que não? Né? Lá é muito comum isso. Mas, é claro, né? A capacitação para isso não é tão grande, mas também exige. Mas comecem a estudar, comecem a pensar em alguma coisa, comecem a pensar um pouquinho, pessoal, no futuro de vocês. Onde vocês querem chegar, né? Onde vocês querem estar. E assim, por trabalhar com muitos jovens, né? E por estar muito dentro de escola, às vezes a gente ouve assim, eu estou fazendo isso daqui, mas não é o que eu gosto, eu não vou me dedicar a isso. Eu estou fazendo um curso de eletrônica, mas eu quero ser médico. Eu estou fazendo um curso de gestão, mas eu quero ser veterinário. Eu estou fazendo um curso de mecânica, mas eu quero ser advogado. Pessoal, hoje tem um monte de médico falido. Você acha que a gente tem que ir pela emoção ou pelo dinheiro? Pelos dois. Não, pelos dois. Emoção te move. Te move. Faz você... eu não deveria usar essa palavra, mas... Emoção te dá tesão em fazer alguma coisa. São adolescentes, por isso que eu usei a palavra. Eu sabia que ia chocar. Eu sabia que ia chocar e a ideia era essa. Mas, sim, a emoção te dá prazer, te dá realmente tesão em fazer alguma coisa, te dá vontade em fazer aquilo, em se dedicar àquilo e repetir muito aquilo. Motivação. Agora, o dinheiro. Pessoal, infelizmente, eu só trabalho porque eu recebo para isso. Gosto, porque eu recebo dinheiro para isso.
Sim, efetivamente, você vai arranjar uma forma de ganhar um bom dinheiro. claro. Não faz sentido ir pela emoção também? Sim, por isso que tem que ser os dois. Tanto pela emoção quanto... na verdade, vai acabar sendo consequência. Vai acabar sendo consequência. E essa questão de consequência é algo que eu sempre comento, principalmente assim, o Senai tem muito curso que o aluno recebe para estudar. Menor Aprendiz está aí, que é um processo para isso. O próprio Trilhas de Futuro, que é um programa do governo do estado, também é desse jeito, o aluno recebe para estudar. Só que aí tem uma motivação muito errada por trás disso. Tem muito aluno que ele vai para a escola para quê? Por causa do dinheiro. Ou por causa da comida. Ou por causa da comida, né? Só que, será que essa é a motivação certa? É o que te faz ir. Mas será que essa é a motivação certa? Então, assim, eu costumo dizer que isso daí seria o legal, ser apenas o bônus, ser a consequência de você ir. Por quê? Você vai lá para quê? Você vai para aprender, você vai para ter uma profissão, você vai para aprender a fazer alguma coisa. Ótimo. O dinheiro que vem por isso, o dinheiro que vem, ele é simplesmente a consequência disso. E na vida profissional, vai ser exatamente isso. O dinheiro que você vai receber pelo seu trabalho é simplesmente consequência do seu trabalho. Às vezes a gente vê muita pessoa assim, né, frustrado profissionalmente. Você ouve um monte de gente vivendo 144 dias no ano, que são sábados, domingos e feriados. Torcendo para chegar, eu detesto o meu trabalho, detesto o meu chefe, detesto isso, detesto aquilo, sextou, uhul, agora vai. Pessoal, enquanto vocês tiverem essa mentalidade de uhul, sextou, agora que começou minha semana, esquece, não vai, pessoal, não vai. Tem que ser uhul, levantei, uhul, vou indo trabalhar, uhul, terminei o dia, uhul, vou começar outro dia. Salário caiu na conta, uhul, agora sim, excelente, foi para isso que eu trabalhei, é isso que eu queria. Então assim, não vivam só de final de semana, porque o resultado disso é muito pouco. Vocês não vão chegar a lugar nenhum se viverem somente disso, se viverem somente do final de semana, se viverem somente achando que o trabalho é ruim, que o estudo é ruim, que os professores, que a escola é chato, que enche, né? Que não é o que você quer. Porém, lá na frente, você vai chegar e falar, vocês vão passar por esse momento. Olha, tal momento eu devia ter me dedicado um pouquinho mais, tal momento eu tinha que ter ouvido tal pessoa, tal momento eu deveria ter feito tal coisa. E isso, pessoal, passa pela minha cabeça, passa pela cabeça de várias pessoas que eu conheço. Eu podia ter feito um pouquinho diferente. Eu podia não ter ralado tanto. Eu podia não ter feito da forma que eu fiz. Deu certo, ótimo, beleza. Mas vocês não precisam passar por processos tão árduos, processos tão difíceis, desde que vocês tenham uma estratégia. Defina uma estratégia para vocês. Tornem essa estratégia algo que vai tirar vocês do ponto que vocês estão hoje e colocar vocês em outro ponto. Quando eu estava em sala de aula, né, e assim, eu sempre fui muito brincalhão com os meus alunos, né, e às vezes o pessoal até assustava com a forma que eu falava algumas coisas. E falava assim para os meus alunos, vocês são uns merda. Por quê? Por que são uns merda? Falava para eles, você vive de graça numa casa, come de graça, dorme de graça e não faz nada para isso. Assim, gente, é claro, qual que é a função dessa pessoa? Nenhuma. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é pesado pensar assim. Pessoal, o que vocês têm que fazer é simplesmente estudar. Deem um resultado.
Não precisa pagar conta, não precisa pagar nada, mas estudem. Eu tenho certeza que os familiares de todos vocês, ninguém chega em vocês, ó, não, esse mês você vai pagar tal conta aqui, ó, essa conta aqui é sua, isso aqui é obrigação sua. Não é dessa forma, né? Mas é claro, quem pode ajudar é excelente, mas o resultado que a gente quer que os filhos, que os jovens tenham, é exatamente isso, é estudar, é se dedicar, é aprender, né? Aí os meus alunos sempre perguntavam, mas o que eu faço para deixar de ser um merda? Pague a primeira conta da sua casa com o seu dinheiro, do seu trabalho. Você deixou de ser um merda. Você passou a ser útil. Você passou, né, a trazer resultados. Só que para trazer resultados, tem que ter empenho, tem que ter qualificação, tem que ter dedicação, tem que sair da mesmice, né? Sair desse fazer por fazer. Tudo que vocês forem fazer, pessoal, façam com gosto, façam com empenho, se dediquem ao máximo. Vocês estão no momento da vida de vocês que vocês têm a maior energia possível. Usem isso a favor de vocês. Aproveitem isso daí, tá? E não deixem que isso seja de forma diferente, ok? Pessoal, vou deixar aqui agora, quem quiser perguntar um pouco a respeito de qualquer coisa aí, né? Quase qualquer coisa. Vou dar aí agora, deixar a palavra com vocês agora, né? Alguém quer falar? Não? Eu achei, veio umas ideias na minha cabeça aqui, com a sua história, com a sua fala, que eu até vou mandar um dever de casa. Porque hoje eu tô tão legal que eu vou mandar um dever de casa. Porque o meu trabalho me dá felicidade. Então, gente, mas é muito legal, falando sem brincadeiras, né? O dever de casa de vocês, qual vai ser? Isso é para vocês. Vocês não têm que me entregar nada. É de vocês, mas é uma dica que vocês podem fazer e ajudar. Procure alguém que exerça a profissão que você quer fazer. Procure essa pessoa, converse com essa pessoa. Veja como que ela fez para chegar na posição que ela está hoje. Tenha como exemplo. Então, façam isso. Se precisar de ajuda, pode me falar. A gente tem contato aqui. Se precisar de alguém, um jornalista, a gente tem aqui na Câmara. Um fotógrafo, a gente tem. Não, mas a gente tem telefone. Que daí vocês conversam com essas pessoas. Vocês vão ver a experiência, vocês vão ver como que é trabalhar na área que vocês desejam. Pode ser que isso amplie a visão de vocês. Vai ajudar muito. E ter uma pessoa como exemplo naquela área também é outra coisa. Então, assim, se dediquem, estudem, foquem naquilo que vocês querem, porque a gente está vendo aqui vários exemplos de pessoas que fizeram isso e tiveram resultados. Pessoas que hoje em dia estão bem, estão evoluindo no seu trabalho, são alguém na vida, né? Ajuda em casa. Então, assim, vamos pesquisar as pessoas que vocês que trabalham com as coisas que vocês gostam. Pede para passar um dia com essa pessoa, ver como que é o trabalho dela, tá? Então, façam isso, é bem legal, tá bom? Outra coisa, ninguém quer falar nada para o Arnaldo, perguntar nada? Arnaldo, muito obrigada, viu? Obrigado. Eles são brincalhões aí, eles dão risada e tal, mas eles levam os conselhos e as experiências muito a sério. É uma turminha muito legal, muito boa de trabalhar. Fica aí o dever de casa para vocês, tá bom? Aí a gente encerra a nossa reunião por hoje, tá? Na semana que vem a gente continua, tá bom? Você conseguiu o vídeo? A gente pode, vamos passar um vídeo. Eu separei é um trailer de um filme, mas dá para entender a história. Só para vocês assistirem, que é basicamente o que a gente está falando hoje, tá? Vamos ver rapidinho? 2 minutinhos. Filme. Olha lá. Aquele é o nome do filme, Nunca Me Sonham. Presta atenção. Meu futuro, quero ser veterinária.
quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. Pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, elas investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Então, é um documentário. Então, esse é um documentário. Não dá para passar inteiro porque é 1h30 de documentário, tá? Mas vocês podem assistir na casa de vocês. Eu sei que vocês conseguem achar para assistir na internet. Então, assim, é só para vocês entenderem um pouco da situação. Aquelas pessoas do documentário, a gente viu ali que a oportunidade não é igual para todo mundo. Então, a gente vai ver quais são as oportunidades que o nosso município oferece para você. A gente tem um exemplo claro aqui do Arnaldo, com o Senai, né? A gente tem muitas empresas contratando. Então, qual que é o futuro que vocês querem que Extrema tem? Vamos começar pensando no nosso local primeiro. Tá? Então, qual é o futuro que você acha que Extrema vai ter? Porque vocês vão ser a mão de obra da nossa cidade. Pois é. Então, assim, vamos pensar, né? Vamos correr atrás, vamos incentivar outras pessoas, que vai ser legal, vai dar super certo para vocês. E quem sabe um dia alguém que não está aqui esteja aqui falando da experiência, como foi, como que o mercado de trabalho mudou sua vida, né? Então, fica o recado, fica o exercício para vocês fazerem em casa, tá? Agradecendo ao Arnaldo mais uma vez por ter socorrido a gente hoje, de ter vindo aqui conversar um pouquinho. E a gente encerra a nossa reunião de hoje e semana que vem a gente tem mais, tá bom? Fiquem onde estão porque eu vou fazer a chamada.